Deus abençoe os irmãos, boa tarde para todos, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe os irmãos através da internet também. O irmão Benevaldo hoje não vai poder transmitir pela rádio, porque o seu filho de última hora sofreu um acidente de moto e ele teve que ir para o hospital para acompanhar o rapaz, que teve algumas quebraduras, e ele pede também as nossas orações, né? Deus assim guarde, né, esse moço. Vamos abrir as nossas Bíblias para o livro de Gênesis, capítulo 3. Livro de Gênesis, capítulo 3, verso 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás, mas mais que toda fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. E essa te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirá o calcanhar. Grande e soberano Deus, batiza teus filhos com o Espírito Santo, com o Espírito Santo e com fogo. Pai, muito obrigado por esta hora. Esteja ali, Senhor, naquele hospital, e abençoa o filho do irmão Benevaldo, que sofreu esse acidente. Mas, Senhor, usa os médicos, enfermeira, para que tudo vá bem com ele. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos. Deus assim continue abençoando a cada um. Louvado seja o nome do Senhor. Estava ainda lembrando, sétimo selo, 298. Olha o que o profeta diz. Me parece que eu vi nas eras também isso aqui. Uma voz veio e disse: não pode ensinar a bebês pentecostais coisas sobrenaturais. Disse: agora deixa-os. E nesse instante ele me levantou. Ele me ergueu e me colocou bem alto, onde estava havendo uma reunião. Esse sétimo selo é tremendo, né? O sétimo selo, ele é a vinda do Senhor, né? O sétimo selo, ele é a terceira puxada. Ele é tudo, né? Tudo
para nós é o sétimo selo. Sem o sétimo selo, só com 6 selos nós não nos prepararemos para o rapto. Com 6 selos nós estaremos perdidos, né? O 7 é a perfeição. Quando você fala do 6, né, os judeus têm muito a ver com 6. A estrela de Davi de 6 pontas, né? Mas quando chega nos gentios é 7. Abraão era gentil, não era judeu. Abraão, o seu nome tinha 7 letras, era perfeito. E Deus disse para Abraão: ser tu perfeito. Amém? Ser tu perfeito. E quando Deus envia aos gentios o profeta, seu nome tem 7 letras, perfeito, né? Perfeição. Eu quero falar um pouco, lendo a mensagem, sobre o vestuário de Deus. Deus tem seu vestuário, né? Aí você começa a ver as empresas, né? Elas têm os seus uniformes, né? Os seus crachá, e para se identificar. A polícia também, o exército, né? Tem o seu uniforme, né? Para poder se identificar. E Deus também tem o seu uniforme, para ele se identificar. A esposa de Cristo também tem o seu uniforme, também tem as suas vestes para se identificar. Nós vamos também passar aqui pela parábola que Jesus conta, né, do homem que não trazia as vestes de núpcia. Ele não trazia. O sinal, porque ele não trazia, né, a razão pela qual ele não trazia as vestes de núpcia, é porque ele não entrou pela porta. E a voz de Deus até colocou esses dias um parágrafo da mensagem, revestindo-nos de toda a armadura de Deus, falando exatamente sobre as vestes de Deus, né? Então, Deus se veste. A escritura que nós lemos, em Gênesis capítulo 3, Deus perguntou para Adão, né, quem te fez saber que estavas nu? Até então, Adão não se via nu. Mas quando ele saiu fora da vontade de Deus, deixou de ouvir a Deus para ouvir a mulher, a sua mulher, aí ele pecou. Aí ele entrou naquela dispensação da consciência, porque ele estava dentro da inocência, agora ele estava na consciência, ele viu que estava nu. E quando ele ouviu a voz de Deus, ele se escondeu, ele ficou com medo, porque ele viu as suas vergonhas, ele não tinha roupa. Agora, veja, ele comeu da árvore que Deus tinha proibido e viu que estava nu. Hoje você tem que comer o livrinho para se vestir. Se você não come o livrinho, você vai ficar nu. Você vai ficar sem as vestes. Agora, Deus tem o seu vestuário na medida certa. Todos os homens, disse São Paulo, na mensagem à fase presente do meu ministério, ele diz: todos os homens me abandonaram. Mas há uma coisa, parágrafo 121, ele ficou ao meu lado. Eu não fui desobediente àquela visão celestial, a qual aconteceu lá embaixo no rio. Eu permaneci fiel a ela. Ele tem sido fiel a mim. Olha, Deus é fiel a você. Você tem sido fiel para Deus. Ele permanece fiel. Em parte alguma, você vai encontrar Deus infiel.
Deus é fiel. Estou confiando nele. Algum dia, eu não sei quando, a coroação do meu ministério. Eu simplesmente ficarei fiel, tanto quanto possa ser. Eu não sei o que isso será. Eu não sei quando isso acontecerá. E eu, quando ele estiver pronto, eu estou. Agora veja aqui. Eu espero que ele coroe meu ministério com isto, de me deixar tomar as vestes da palavra e vestir sua noiva com a vestimenta da palavra. Para a sua retidão, que ele me permita tomar as vestes da palavra. Quem são? O que são essas vestes da palavra? Eu espero que ele me coroe e me deixe ficar de pé lá naquele dia e dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ao desejo do irmão Brana, que Deus, ele disse, que ele coroe meu ministério com isso, de me deixar tomar as vestes da palavra e vestir a sua noiva. Só o mordomo que podia fazer isto. Vestir uma princesa, vestir uma rainha. Ele era um homem de confiança do rei, mas nenhum outro, como Eliezer, era o mordomo de Abraão. A confiança de buscar uma esposa, viajar com aquela donzela todo o tempo, e nunca tentar fretar com ela, porque Abraão tinha confiança nele. Ele era um gentil, ele era um mordomo de toda a sua casa, de toda a sua fortuna. E ele foi buscar uma esposa para o seu filho Isaque. A confiança, eles viajaram semanas ou meses da Mesopotâmia até a Palestina, no lombo de um camelo, dormiram, cada um na sua tenda. Ele fez comida para ela, buscou água para ela. E ela chegou pura, virgem para Isaque. Agora, nesse tempo, Deus também tem o seu mordomo, que ele disse que ele me permita vestir com as vestes da palavra a sua noiva. Na mensagem Companheirismo 97, o profeta diz: quando Jesus ensinou aquela famosa parábola e falou a respeito da ceia das bodas, ele encontrou um homem ali sem o traje das bodas. Ele não estava nu, mas ele não trazia as vestimentas da boda. Todos os convidados estavam com a mesma vestimenta. Os ternos dos convidados eram da mesma cor. O material era o mesmo, gravata. Mas aquele moço, ele estava com a outra veste. O irmão Brana disse, ele estava com uma veste educacional, denominacional. A veste que ele tinha não era aquela que o porteiro que era o noivo, estava vestindo ali na porta, tanto milionário quanto gari, pobre, rico, todos entravam com a mesma veste, o mesmo traje, mesmo sapato, mesma gravata, mesmo paletó. E aquele homem não tinha a mesma veste. Aquele homem não tinha a mesma mensagem.
Aquele homem não tinha o mesmo ministério, a mesma palavra. Ele falava um pouco diferente. Ele estava de terno e tudo, mas não era igual. Então o noivo olhou e viu que tinha alguém ali com uma veste diferente, uma veste estranha, uma mensagem estranha, uma ideia estranha. E ele disse: ei, moço, vem aqui. Vem cá. Como é que você entrou aqui? Você passou pela porta? Acho que você pulou a janela. Ou veio pela porta do fundo, algum buraco você fez, algum túnel para chegar aqui. Porque o porteiro não dá esse tipo de veste. Não tem esse tipo de mensagem. Não tem esse tipo de palavra. Como é que você entrou aqui? Veio pela janela. Como é que entraste aqui? Essa não é a veste. O porteiro não está vestindo as pessoas com esse tipo de veste. Como entraste? Não, eu estou esperando o retorno do profeta. Eu estou com a veste que Deus é um e Jesus é outro. E esta veste? Esta veste é a veste da Costa do Marfim. Então você não passou pela porta de São João 10. Você não passou pela porta, veja, São João 10, Apocalipse 10. Você não passou pela porta de Apocalipse 10, 8 a 11. Porque Apocalipse 10, 8 a 11 te veste com 7 trovões, te veste com um novo nome, te veste com a mensagem de uma só pessoa, te veste que a era terminou, que o Cordeiro saiu do trono, que a mensagem é de uma só pessoa. E essa não é a veste, essa é a veste de um grupo. Essa é a veste de um suposto profeta que diz que está no lugar do irmão Brana. Esta não é a veste. Então ele emudeceu. Não tinha resposta. Não tinha parágrafo. Os parágrafos que tinha foi igual na tentação do deserto, terminaram. Atirou e terminou a munição. Talvez eram aquelas garrunchas antigas, né? Só de um tiro, 2, né? Pá, pá, e não tinha mais. Botavam uma espoleta ali. Aqueles fuzil antigos, que quando ele ia carregar já morria. Dava só um tiro, bum! Aí o outro atirava de lá e já caía. Mas a arma que João tem hoje, ela é de repetição, não falha. Não é de um tiro só. Como entraste aqui, não trazendo as vestes de núpcia? Como é que você chegou? Eu não te vi passar ali. Porque eu dou estas vestes aqui, ó. Ele tem me permitido vestir a sua noiva com as vestes dos 7 trovões, da mensagem de uma só pessoa. Ele não me deu esse tipo de veste. Batista, metodista, mormon, cacô Felipe. Ele não me deu esse tipo de veste da Índia. Do Senhor Thomas se dizendo ser o 7º anjo. E o anjo forte ele prega que é o William Branham.
Não, ele não me deu esse tipo de veste para vestir a sua esposa. Ele emudeceu. E cada homem tem que ter um convite para ir, seja ele pobre, seja ele rico. Possa ele se vestir bem ou não. Há um homem que fica de pé na porta, o noivo, e lhes dá o manto. Quando ele entra, ele está vestido com o manto. Não importa se ele está maltrapilho. Seja lá como ele estiver, ele coloca o manto. E todos eles se parecem o mesmo. Você não sabia? Os discípulos de Jesus, todos eles se pareciam. Todos. Eles falavam todos iguais. Que Judas, quando foi entregar, ele disse, aquele que eu beijar. Quando Pedro falou ali, na roda da fogueira, mas vem cá, tu é um daqueles, né? Tu fala igual. Nós falamos igual. Nós pregamos igual. Nós cremos igual. Nós temos a mesma veste. E o que ele faz com esse que não traz o mesmo traje? Ele manda atar de pés e mãos. Na mensagem Perguntas e Respostas sobre o selo, pergunta 31. Ele manda atar de pés e mãos e lançar nas trevas exteriores. Isso já está acontecendo agora. A palavra tem encontrado dentro do ministério aqueles que não traz ao mesmo traje. E é mandado atar mãos e pés e lançar nas trevas. O destino deles agora é grande tribulação, não é rapto. Não é ceia das bodas do Cordeiro, não. Porque a festa é o rapto. Eles são jogados fora. Você pode ler depois, a partir do parágrafo 324. A pessoa pergunta para o irmão Branham, em Mateus 22 e 11, o homem que não estava trajado com vestes nupciais, trajado com vestidos nupciais, eu sei que esse homem não poderia entrar no céu sem a veste nupcial. Ele era um convidado, eu sei, não a noiva. Sim, está certo. Ele seria reticência. Sim, ele simplesmente entrou de modo despercebido. Aqui está o que aconteceu. Se você conhece os costumes orientais, vê, quando um noivo distribui os convites para o seu casamento, ele apenas distribui determinado número de convites. E para cada convite que ele enviou, ele tinha um porteiro de pé na porta, para colocar um manto sobre ele, fosse ele pobre, ou seja, que ele fosse, se ele fosse rico ou pobre, seja o que fosse, todos tinham que usar um traje de casamento, o mesmo. Quando eles estavam ali na porta, eles colocavam aquilo sobre ele, aquilo cobria o que havia sido o seu exterior. Ele era convidado, fosse ele um milionário ou um pobre, fosse ele um fazendeiro, cavador de vala, seja o que fosse, ou um plutocrata, ele estava aqui vestido com traje agora, porque o traje era colocado sobre ele na porta, quando ele entrava pela porta. Quando ele entra em Apocalipse 10, 8 a 11, é colocado o traje nele. Nós vamos ver esse traje aqui. São João 10. Eu creio que é isto. Ele disse, eu sou a porta. Vê? Eu sou a porta que entra, pela qual você entra. Agora ali está ele na porta. E aqui está o homem que coloca o traje sobre ele. Quem é o homem? O Espírito Santo.
para lhes dar o manto da justiça quando ele entra. Aqui está o homem, o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo tem que ter um vaso, tem que ter alguém pelo qual ele vai usar. Porque Deus sempre trabalhou através do homem. E ele continua trabalhando através do homem. Agora, este homem tinha vindo através de alguma organização, pela janela aqui atrás. Alguns passaram pelo buraco e ele foi até a mesa e se assentou. E ele não percebeu que todos se vestiam iguais. Ele pegou qualquer veste, desde que estava nova, e entrou. E ele não sabia a veste, porque não há copiadores dessa mensagem. Não há personificação para essa terceira puxada. Não. Você pode ver que ele já não entra com a mesma veste. Ele pode enganar metodista, batista, primeira e segunda etapa, mas não esta mensagem, que é Deus, que é o corpo completo, que é a pedra de coroa. Olha, quando o noivo surge e olha ao redor, esses haviam sido sujeitos estranhos. Antes, agora ele é quem é o camarada estranho. Vê? Aí você percebe que ele começa a vir com uma ideia diferente, uma pregação diferente. Né? Ele já não está olhando muito o que diz o profeta. Você vê que ele é estranho, a sua pregação, até a sua oração é estranha. Então o noivo percebeu que ele era estranho. Vê, o que você está fazendo aqui, assim, sem o Espírito, sem o batismo do Espírito Santo e todas essas coisas, o que você está fazendo aqui sem a mensagem de uma só pessoa, sem 7 trovões revelados? O que você está fazendo aqui? Sem novo nome, Brana? Hein? Como foi que você entrou aqui? Bem, ele passou por algum lugar na porta. E ele veio sem um convite adequado, vê? É como diz São Paulo, são falsificadores da palavra de Deus. Ele falsificou algum convite para mostrar para alguém ali dentro que ele tinha sido convidado. Ele veio através de algum sistema educacional, veja, ou algo assim, ele entrou. E ele lhe disse, aí você vê que a pessoa, de repente, é muito carismático, e a pessoa é uma pessoa que ora, e as pessoas são curadas. E alguém diz, mas esse é o irmão, esse irmão é de Deus mesmo. Mas, de repente, você olha a veste, não é igual. Ele não fala igual. Ele é diferente. Sua ideia é diferente. Não encaixa com a mensagem da hora. Ele encaixa com o pentecostalismo, com aquilo que já passou, com primeira e segunda etapa, mas não encaixa com a mensagem de João. Mas ele prega bem, é um dom. Isso não quer dizer que ele passou pela porta, tem que ver a veste, se é a mesma. A veste, o profeta diz que ela é uma veste de humildade. Né? Nós vamos chegar lá. E ele lhes disse, amarre-o, mãos e pés, lance para fora daqui, nas trevas, onde haverá choro e lamento. Você vê que eles caem nas trevas mesmo. Já vem com uma ideia diferente, já vem com uma doutrina diferente, com uma pregação diferente. São jogados nas trevas. Ali haverá choro, lamento, ranger de dente. Eles jejuam, eles oram, eles gritam, sobe montes.
mas pulam, gritam e não recebem nada, porque não conhecem um novo nome. No 7º selo, aliás, no Perguntas e Respostas sobre o selo, pergunta, no parágrafo 232, ele diz assim: quando Deus deu a Cristo a sua noiva, o Espírito deu a carne, a noiva, ele foi traspassado do lado, debaixo do seu coração, e água, sangue e Espírito saíram. Aquilo se tornou carne de sua carne e ossos dos seus ossos. Nós somos carne e ossos. Exatamente, eles são. Essa é a noiva. A pergunta 22. Teria a noiva de Cristo um ministério antes do rapto? Tem alguma escritura para ela antes do rapto? Porque Apocalipse 10, 1 a 7, findou, terminou, se cumpriu. Não está se cumprindo, se cumpriu. A noiva segue. Agora veja, Enoque é um tipo da noiva. Noé é um tipo dos judeus. Então Enoque observava a Noé. Aliás, Noé observava Enoque. Estava ali Noé, os judeus, observando Enoque. Hoje nós observamos os judeus. Já é o contrário. Naqueles dias, era Noé observando Enoque. O dia que Enoque desapareceu, era hora de entrar na arca. Hoje, nós observamos os judeus. Irmão Brana disse, olhe os judeus. Eles é o indicador do tempo, é o relógio de Deus. Olhe os sinais ali. Então, terá a noiva de Cristo o ministério antes do rapto? O irmão Brana responde, seguro. Claro, isto é o que está acontecendo agora. Veja, a noiva de Cristo certamente é a mensagem da hora. Nos dias do irmão Brana, a noiva era a mensagem da hora dos dias do irmão Brana. Ela foi a mensagem da hora nos dias de Lutero. Mas hoje, ela é a mensagem da hora dos dias de Apocalipse 10, para ficar bem claro, 8 a 11, que é esta mensagem que estamos ouvindo, que é a mensagem do 7º anjo sendo repetida, profetizada outra vez pelo ministério de Apocalipse 10, 8 a 11, o 5º ministério, João. Ela é o quê? A mensagem da hora. Veja, a noiva de Cristo, claro, ela é formada de apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores. Isto é correto? Esta é a noiva de Cristo, claro. Ela tem um ministério, um grande ministério. O ministério da hora será muito humilde. Ela é o que? Composta de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Agora, o que são esses pastores? Esses evangelistas? Eles são as vestes. O profeta diz que são as vestes. O 5º ministério é as vestes que ele veste a sua esposa. É as vestes que ele também se veste. É a mesma mensagem, é a mesma palavra. Ouçam, já pensaram no que esses ofícios da igreja são? São o traje de Deus, traje interior. Um apóstolo, um profeta, um vidente,
antes de Satanás chegar, já declarou, porque ele vê, é um vidente. Que é isso? Deus completamente vestido em sua igreja. Esses ofícios são o vestuário de Deus. Quando você vê esses ofícios, pastores, doutores, evangelistas, o que é isso? Esse é o vestuário de Deus. A presença de Deus, o Espírito de Deus, operando através do homem. Tem que operar através do homem, não através de máquinas. O homem. Através do homem. E se esse ofício nega, olhe bem, e se esse ofício nega qualquer parte dessa palavra, então não é o vestuário de Deus. Ele vai vestir o paletó, o apóstolo, o evangelista. Ai, isso aqui, mas não entra aqui. Não entra. Olha, não é bem assim. Não, é como está escrito. Não entra. A calça não entrou. Então esse evangelista não é o vestuário de Deus. Então esse pastor não é o traje de Deus. Então esse doutor não é o traje de Deus. Não, esse mestre não. Não entra. Deus está tentando vestir, mas não entra nele. O mordomo está tentando vestir a esposa, mas não entra. Essa mensagem não entra nela. Tem que entrar. Ah, mas a gente vai cortar um pedacinho aqui. Vamos colocar uma nesgazinha aqui. Não. Aí veio o ministério de Apocalipse 10, 8 a 11. O apóstolo de Apocalipse 10, 8 a 11. E pega o paletó de Brana, de Apocalipse 10, 1 a 7, e entrou. A calça, o vestido ficou perfeito. As roupas interiores ficaram perfeitas. É o que está escrito. Que está escrito. Ele disse: li, observe, G-R-A-H-A-M, tem 6 letras, o mundo, o homem, mas li, B-R-A-N-H-M, 7 letras, perfeito, perfeição, encaixa com o Antigo Testamento, encaixa com Apocalipse, encaixa com o céu. Moisés fez de acordo com o modelo que ele viu no céu, ele fez o tabernáculo. Alguém dizia: vem cá, Moisés, e se fizesse assim? Olha, os filisteus, ele faz lá, é assim, assim. Não, a minha planta é lá de cima. O anjo forte vem, desce com o livrinho aberto, entrega ao 7º anjo, o 7º anjo entrega a João, João come e profetiza outra vez. Aí você diz que a mensagem não é de uma só pessoa, esse traje não está encaixando, não. Esse sapato vai dar calo em você. Você tem que colocar os sapatos de Deus, o que vem de cima. Não é o de baixo é denominação, é sistema, é movimento de homem, é o que vem de cima. O livrinho é a veste, que ela está se vestindo, que ele se vestiu, é a mesma roupa, é a mesma medida, é a mesma palavra.
Ela é ele, ele é ela. Não há diferença. A manga, colarinho. Olha o que ele diz aqui. E se esse ofício nega qualquer parte dessa palavra, esse evangelista, esse pastor, tentando torcer a mente desses incautos, desses preguiçosos, esses analfabetos espirituais que não dedica tempo a uma consagração a Deus, de ler a sua palavra, de ouvir sua voz. Então, esse ofício nega qualquer parte dessa, qualquer parte. Aí você vê o ofício de evangelista, de pastor, de apóstolo, dizendo que o ministério de João, que é o tipo da esposa, é o tipo da igreja, é o João lá da ilha de Pátimo. Esse não é o vestuário de Deus. Isso aí não cabe nele. É muito pequeno esse paletózinho aí. Essa calça aí é muito... Vai ficar pega frango, como diz lá em Minas, né? Então não é o vestuário de Deus. Não, não é isso. É aquele lobo em traje de ovelha. Vigia esse sujeito. É o lobo. Com traje de... Mas logo você descobre, por causa do focinho, a voz, os pés, né? Logo você descobre que aquilo é lobo. Cedo ou tarde é descoberto. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Esse é o tempo da revelação. Vigia esse sujeito, cuidado com ele. Mas quando eles só tomam o que a palavra diz, lembre-se, isso é Deus. Mas quando ele toma só o que a palavra diz, isso é Deus. Glorifica a Deus, amém. Ninguém pode fazer frente ao irmão Brana no seu dia. Ninguém nesse dia pode fazer frente ao ministério de João, porque João é o que está escrito. Você, irmão pregador, nunca pregue o que você não pode provar dentro da mensagem. O que nós estamos pregando aqui, nós estamos provando dentro da mensagem. Agora, se você não crê, que você não foi feito para crer. Eu te darei um sinal eterno. O seu nome está escrito sobre toda essa montanha. Quantas letras tem teu nome? 7. B-M-A-R-R-I-O-N. B-R-A-N-H-M. B-R-A-N-H-M. Perfeito. Perfeição. Ele subiu com um novo nome, desceu com ele. Essa é a mensagem. Nos dias de Jesus, os apóstolos não podiam vestir as vestes de Moisés. Não. Era hora de trocar as vestes. Nos dias de Wesley, não podia se vestir as vestes de Lutero, já tinha passado. Como se diz hoje, já estava fora de moda. É quando você vê um vestido barato demais, porque não está mais na moda, né? Você vê uma calça que está, como dizendo, no balaio, na promoção, é porque já saiu de moda. A gente compra o que é mais barato, mas não está na moda. Aquela que está na moda, ela tem um detalhe. Quando nós chegamos no tempo dos pentecostais, aquela veste luterana, wesleyana, não servia nos pentecostais. Pensa que os pentecostais iam ficar ali fumando charuto ali, tomando vinho com os luteranos? Que eles iam ficar com a mensagem
de John Wesley, aquela serviu para aquele tempo, já era outro tempo. Os panos já não eram o mesmo. O estilista é o mesmo, é Deus. Aí chegamos nos dias de Brana, as vestes já eram outra. Ele vem para restaurar. Malaquias capítulo 4, restaurador, batismo, santa ceia e lava-pés. Ministério do Filho do Homem, de Lucas 17:30. Ministério de sétimo anjo, Apocalipse 10, 1-7. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. Revelador. Cuidado com ele, mas quando ele só toma o que a palavra diz, também, lembre-se, isso é Deus, porque ele está falando a palavra dele, estão vendo? Mas se ele diz, bem, não é, que coisa, comece a andar, ovelhas, comece a andar, comece a caminhar, comece em frente. Que Deus te abençoe nesta hora que nós estamos vivendo. Nós temos que ter a mesma veste, a mesma palavra, dizer a mesma coisa, como disse São Paulo. Paulo teve que repreender a Cefas, porque era repreensível. Cefas estava tentando vestir aquela igreja daquele dia. A era de Pedro já tinha terminado, mas ele estava querendo os vestir com o judaísmo. Teve que se levantar Paulo e dizer, já é outro dia, Pedro. Essas vestes aí já estão fora de tempo, fora de moda. Isso foi muito bom no teu tempo, mas hoje não. Hoje, aí até que Cefas entendeu que Deus estava trabalhando com outro homem, já não era mais com ele. É onde a esposa, nesse dia, vê que Deus está trabalhando com outro homem, que está trazendo a mesma mensagem, mas no nível muito mais alto. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai Celestial, te agradecemos o vestuário de Deus. Te agradecemos pelo ministério do dia, pelo ministério da hora. Dê a graça e a bênção aos teus filhos em toda parte. Ajuda cada um, Senhor Deus, abrindo seus entendimentos para compreender as Escrituras, tua palavra. Nós te pedimos a tua graça, a tua bênção, que o Senhor nos ajuda, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém.